por enquanto, um resultado que dá pra gente falar que é ruim em termos de classificação, mas pelo jogo, o Corinthians estava perto ali de uma derrota em casa e consegue no último lance da partida o empate. Então, assim, tem os dois lados, né? Em classificação, é ruim um empate em casa com o América Mineiro, que está já ali virtualmente rebaixado em termos de classificação. Agora, em termos do jogo em si, é um bom resultado, né? Conquista um ponto quando estava perto de não conquistar absolutamente nada. Mas enfim, de qualquer jeito, uma noite para o corintiano esquecer, Bruno Prado. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Foi uma péssima atuação do Corinthians, sim. Foi buscar o empate lá no final. Claro que empatar obviamente é melhor do que perder na classificação, porque faz um pontinho e também no emocional, né? Menos ruim esse empate também na parte emocional. Mas é preocupante que o Corinthians não jogou nada. O Corinthians até deu ali, quem sabe, uma expectativa de alguma melhora no primeiro tempo contra o Fluminense, na quinta-feira no Maracanã, mas no segundo tempo foi esmagado pelo Fluminense e hoje um péssimo jogo em casa contra o Lanterna e rebaixado o América, né? O América agora foi para 19, o 16º que é o Goiás tem 31. O América está rebaixado, tem 12 pontos atrás do primeiro time fora. Mas, de qualquer maneira, uma atuação bem ruim do Corinthians, consegue esse ponto no final, e se pegar toda a rodada, para o Corinthians foi bom que o Vasco perdeu, que o Santos perdeu. Ele estava a 2 pontos da zona de rebaixamento quando começou a rodada, agora está a 3, abriu um pontinho de vantagem, mas foi ultrapassado pelo Bahia e foi ultrapassado pelo Cruzeiro. Bahia venceu, Cruzeiro venceu, Corinthians estava em 13º, caiu para 15º, né? Perdeu 2 posições na tabela. Só o Goiás separa o Corinthians da zona de rebaixamento. Então, por esse nível de atuação, né, depois de ter feito pelo menos um bom primeiro tempo no Maracanã com o Fluminense, havia expectativa, quem sabe o time não melhora um pouquinho, um jogo em casa contra o Lanterna, quem sabe não consegue se impor. Nada, né? Isso deixa a sensação de que jogar bem, mesmo que seja aleatoriamente, em um outro momento, uma pequena evolução, isso parece que não vai rolar mesmo, né? Vai ser no sufoco, somando um pontinho aqui, um pontinho ali, torcendo contra os outros. Tem um confronto direto com o Santos no próximo domingo, que é fundamental. No meio de semana, o Corinthians tem Cuiabá fora, o Santos Coritiba em casa. Teoricamente, um jogo melhor para o Santos no meio de semana. Mas no fim de semana é confronto direto. É jogo para o Corinthians ganhar para abrir distância de um adversário direto. Mas não tá jogando bola para isso. Que tem que ver como é que vai estar o Santos depois de levar 7, né? O Santos ganhou 3 seguidas, aí voltou da data FIFA, tomou 3 em casa do Bragantino e hoje levou 7 do Inter. Mas o confronto da semana que vem, esse clássico Corinthians e Santos, é um clássico importantíssimo nessa luta na parte de baixo do campeonato. Cruzeiro ganhou hoje de forma, para mim, até surpreendente do Galo. Então, é um confronto fundamental contra o Santos na semana que vem, mas antes tem o Cuiabá. Vamos ver se o Corinthians consegue algum ponto lá no Mato Grosso. Agora, Bruno, teve a mudança de técnico, saiu o Vanderlei Luxemburgo, chega Mano Menezes, pouco tempo ainda de trabalho. Esse, se eu não me engano, é o 4º jogo, o 3º do Mano. Acho que são 5. Ele fez já 3 logo que chegou, aí teve a data FIFA e mais 2 agora. Então, de qualquer forma, um período de jogos curto, porém teve a parada para a data FIFA, em que o time treinou bastante. Você notou alguma diferença em relação ao time do Luxemburgo para o time do Mano Menezes? Alguma melhora, piora, continua a mesma coisa? Como é que você viu esse Corinthians hoje contra o América Mineiro? Porque assim, com todo respeito ao América, o Corinthians em casa tinha ali a obrigação de fazer no mínimo um jogo melhor. Perder ou ganhar é do jogo, mas no mínimo fazer um jogo melhor do que fez nesta noite. Como é que você tem visto esse novo Corinthians do Mano Menezes, Bruno? Não mudou muita coisa, não. Assim, o Mano... Eu acho que hoje o Mano Menezes é um técnico melhor que o Vanderlei Luxemburgo. No momento, nos últimos anos. Na história, não. Na história, o Luxemburgo é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. E se alguém disser que é o melhor, não é nenhum absurdo. Mas, no momento, o Mano Menezes é um técnico melhor que o Luxemburgo. Mas a questão não é só o técnico, né? A questão também é de um elenco que é bem desequilibrado. É um elenco que tem alguns jogadores veteranos que já não rendem o que podem. Tem
alguns garotos muito novos que oscilam, né, como o Pedro, o Wesley, são meninos que até têm os seus momentos, mas oscilam bastante. Renato Augusto, que é um cara importante para o Corinthians, está muito mal nos últimos jogos. O Fagner e o Fábio Santos já há um bom tempo não jogam no mesmo nível que já jogaram. Então é um time que tem esse desequilíbrio, né? Ele depende às vezes de garotos muito novos. O Moscardo é muito novo, tem 17 anos, e de veteranos que já não estão bem. Tem algumas posições que tem bastante gente, outras posições que tem pouca gente. De ideia de jogo, o Mano, ele tenta ter um meia a mais do que o Luxemburgo. O Luxemburgo mudou bastante as formações no tempo em que ele ficou, mas nos últimos tempos ele jogava mais com 3 atacantes. O Mano tem sempre um meia pelo lado direito, ou pelo menos nesses 2 jogos pós-data FIFA ele tem feito isso. O Luxemburgo chegou a fazer isso também algumas vezes. Não é uma mudança que vai dizer, a partir daí vai ser tudo diferente. Não, mas é só uma comparação das ideias, né? O Mano costuma liberar mais o segundo volante. No jogo com o Fluminense, o Maicon teve muita liberdade e jogou muito bem contra o Fluminense. O Maicon deu assistência para os 2 gols do Yuri Alberto. Hoje ele estava suspenso, aí o Mano soltou mais um Moscardo, mas aí a gente vê, o Corinthians tem vários volantes, mas o único volante de mais chegada mesmo é o Maicon, né? O Moscardo eu vejo mais como um primeiro homem. Então, assim, pode melhorar alguma coisinha, mas ele pega no meio do caminho um time desequilibrado em relação a elenco, de função, de posição, de idade, de várias coisas, e não vai fazer milagre, né? Vai ser um sofrimento até o final. O Corinthians vai ter muita dificuldade. Eu acho que o Corinthians não vai se livrar dessa situação de rebaixamento com antecedência. Não dá para dizer que vai cair, porque tem muito time aí que pode cair, mas vai sofrer até as últimas rodadas. Não acho que o Corinthians vai pegar um embalo aí, ganhar 2, 3 e escapar. Eu acho que vai sofrer até o final. E em relação ao elenco do Corinthians, né? O time do Corinthians até, o elenco como um geral, mas tem um time que vai a campo ali, os 11 titulares, digamos assim. Há muita crítica em relação à idade dos jogadores, muita crítica também ao apego do Corinthians a ídolos do passado. Algumas pessoas dizem que jogadores que já ganharam muito pelo Corinthians hoje não deveriam estar no elenco. E aí algumas pessoas citam Fagner, Gil, Fábio Santos. Eu penso que o Cássio é uma exceção. O Cássio ainda faz bons jogos. Hoje fez ali algumas grandes defesas, né? Defesas difíceis. Mas assim, por cima dá para citar no mínimo Fagner, Gil e Fábio Santos, além do Cássio, que é um medalhão, mas que ainda consegue render e ajudar a equipe. Mas no geral é um time que precisa, pensando na próxima temporada, de novidades, de reformulação e, penso eu, parar de, digamos assim, apostar em jogadores medalhões e do passado. Claro que também tem a dificuldade financeira. Outro jogador que o Corinthians depende muito é o Renato Augusto, que esse rende muito em campo, mas não joga tanto por conta da condição física. Então, assim, precisa colocar tudo isso na balança pensando já em 2024, caso permaneça de fato na primeira divisão, o que eu também acho que vai acontecer. Mas assim, em relação a esse elenco, Bruno Prado, vale essas críticas na questão de idade, na questão de muito apego com jogadores do passado? O que você pensa sobre isso, Bruno? O elenco ele tem problemas, tem essa questão de muitos jogadores do passado, é uma coisa que o Corinthians tem feito já há um bom tempo, de trazer de volta atletas que já ganharam no clube, mas isso não é uma garantia de nada, aliás, normalmente não dá certo. Muitos clubes já fizeram isso, é normal que você tenha um apego emocional a jogadores que venceram no clube, mas quando eles venceram era uma outra situação, o clube estava em outro momento, eles estavam mais jovens, era outro elenco, outra situação financeira, então encaixar uma coisa que deu certo, sei lá, há 5 anos, num outro cenário completamente diferente, não vai, é um jogo coletivo, é um jogo que tem o talento individual que ajuda, que resolve em alguns momentos, mas é um jogo coletivo, e quando você fala de um elenco, é um coletivo assim em geral, não só dentro de campo, é o coletivo, como a diretoria está trabalhando, como a comissão técnica, os atletas e o Corinthians, que o Renato, por exemplo, foi campeão brasileiro em 2015, é um outro Corinthians em relação ao que é hoje, em tudo. A situação financeira já não era tão boa, durante aquele campeonato o Corinthians chegou a ter atrasos salariais,
mas era menos ruim do que hoje. O técnico era o Tite, um cara super vencedor no clube, estava muito bem, estava num grande momento. Dali, em 2016, ele sai para a seleção brasileira. O time era muito melhor. O Renato era mais jovem, isso para citar só um jogador, então é outro contexto. E ao mesmo tempo tem meninos muito novos, né? O Moscardo tem 17, o Pedro também não tem 18 ainda, o Wesley tem um pouquinho mais que isso. Então tem esse desequilíbrio, além da parte financeira muito frágil, que faz com que você perca atletas no meio do ano. E muito fácil. O Corinthians, ele perdeu o seu artilheiro na temporada, Roger Guedes, no meio de uma semifinal de Copa do Brasil. Entre o jogo de ida e o jogo de volta contra o São Paulo, o Roger Guedes foi embora. E fácil, assim, o Corinthians perdeu o jogador fácil. Não é que foi embora para resolver a vida financeira do clube. O Corinthians não ganhou quase nada com isso. Mas já tinha uma situação muito frágil contratual com ele, porque teve que abrir mão de muita coisa para poder trazê-lo lá em 2021, que dentro do normal não teria condição. Ele estava na China, ganhando muito bem. Agora está lá no Catar. Perdeu o Adson, que era um cara que jogava bastante também, do dia para a noite, e o Murilo, um zagueiro, um desses jovens que teve chance nesse time, foi negociado. Esse sim rendeu um pouco mais na parte financeira. O Adson e o Roger Guedes não renderam quase nada na parte financeira ao Corinthians. Então essa fragilidade financeira pesa muito, porque você não tem condição de contratar grandes jogadores, você perde jogador muito fácil no meio do ano, no meio do campeonato, e de vez em quando pode acontecer de atrasar salário, que também é um grande problema. Então a situação do Corinthians é bem difícil, é bem complicada, fora o fato de ter tido os 4 técnicos no ano, né? Também, se contar o Danilo, 5, né? Mas essa instabilidade toda, a passagem do Cuca foi muito curta, mas foi bem tumultuada por tudo que aconteceu. Então o ambiente no Corinthians esse ano foi muito complicado, uma instabilidade enorme.